Então, pessoal, meu nome é Letícia Alonso, eu sou apresentadora aqui no Grana. Estamos aqui novamente com Hernani Fagundes, jornalista e editor do blog do Grana e meu parceiro aqui no Grana. Lembrando que o Grana aqui não fornece recomendação de investimentos. As informações que nós vamos falar em live são as notícias do dia e da semana, né? Nossa live aqui é semanal. Para que você consiga se manter antenado do que aconteceu na Bolsa durante a semana toda. Lembrando novamente para o pessoal do Instagram que estamos no YouTube. Hernani, nós vamos também ter um evento muito bacana que eu gostaria de falar antes da gente começar. Você me permite? Claro! Opa! Esse recadinho é fundamental. Sim. Então, pessoal, no dia 19 de setembro, reserve um horáriozinho na sua agenda, às 8 horas da noite, para participar da live do Grana, junto com o professor Mira, muito além do GPT para investimentos. O link vai estar aqui na descrição da live para vocês se inscreverem. Não deixem de se inscrever. Certo? Então, Hernani, podemos começar com as perguntas já? Opa! Aqui a gente está aqui para animar o público, para falar sobre a semana, para falar sobre o dia a dia. Daí eu só vou contar aqui para a nossa audiência que a gente acompanha aí as principais notícias que foram vinculadas na imprensa de finanças, na imprensa de investimentos, a gente acompanha os comunicados de mercado e os fatos relevantes lá na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, tudo isso para deixar você bem informado. Sim. Hernani, vamos começar com as notícias de hoje mesmo. A bolsa, ela terminou meio que em baixa, alguma coisa azedou o sentimento da bolsa hoje. O que aconteceu para esse sentimento, não só na nossa bolsa, mas aparentemente nos mercados globais? Vamos lá. O dia estava positivo para a Bolsa Brasileira. Quando começou o pregão hoje, a sensação que tinha é que ia ser mais aí um pregão aí de alta, né? Tinha notícias positivas da China, o mercado, o governo chinês lançou mais estímulos na economia, reduziu taxas aí dos depósitos compulsórios, ou seja, vai injetar mais dinheiro na economia, reduziu as taxas dos empréstimos de 14 dias, tudo isso para que os bancos, em vez de deixar o dinheiro guardado debaixo do colchão, né, possam colocar aí para circular na economia chinesa. Então, no começo do dia, pintava que ia ser positivo, mas logo ele virou para o negativo. E daí o assunto que dominou lá fora é um pouco inusitado, mas foi a questão da greve nas montadoras nos Estados Unidos, né? A gente tem os sindicatos decidiram entrar em greve lá nos Estados Unidos, e isso afetou montadoras como General Motors, Ford e a Chrysler, que é da Stellantis, do grupo Stellantis, né? E então isso trouxe sinal negativo para os mercados globais, e isso não foi diferente aqui no Brasil, tanto que o último dado aqui que eu tenho da nossa bolsa, né, ainda está no aftermarket, mas fechou aqui em 118.757 pontos, uma queda de 0,53%. Só para terminar esse assunto dessa influência, para a gente entender isso, essa questão da greve nas montadoras foi tão forte que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele teve que vir a público e dizer que ele entende a frustração dos trabalhadores que decidiram entrar em greve. Eles estão tem inflação dos Estados Unidos, os trabalhadores estão sem reajuste, não estão com reajustes adequados, né? E no fim, o presidente dos Estados Unidos acabou pedindo para as montadoras entrar em acordo com os sindicatos, ou seja, tem que vir o presidente dos Estados Unidos pedir para as montadoras: olha,
façam um acordo com os trabalhadores. Por que isso azedou? Você imagina que as grandes montadoras norte-americanas parando suas linhas de montagem. Elas fabricam milhões de carros, não são poucas unidades. Então, isso influencia. É uma greve no maior país do mundo, né, que produz o maior volume de carros do mundo. Né? Então, isso é muito impactante. Né? Então, isso azedou um pouco o dia do mercado. Mais alguma notícia do local que você gostaria de destacar? Bem, agora, assim, nem tudo do mercado local aqui, só para ficar no setor automotivo, então, embora não tenha qualquer relação com a greve lá nos Estados Unidos, mas hoje o secretário de Desenvolvimento Industrial, né, do Ministério do Desenvolvimento, o Wallace Moreira, ele anunciou que o governo brasileiro vai acabar com a isenção do imposto de importação de veículos elétricos. O que traz essa medida? A gente pensa que parece ser uma medida ruim, e ela não é tão ruim, porque, de certa forma, o governo está abrindo espaço para que as montadoras de veículos elétricos possam vir para o Brasil, porque até então elas podiam trazer o veículo elétrico para o Brasil sem pagar o imposto de importação. Agora, o estímulo é que as montadoras estrangeiras possam vir para o Brasil e produzir os carros aqui. Então, é uma medida interessante, né, sobre esse aspecto. Então, você está preparando o terreno, principalmente, aí, no caso, para a montadora chinesa, que vai produzir veículos elétricos lá na Bahia, onde era a fábrica da Ford, né, e daí ela vai conseguir produzir aqui sem ter essa facilidade que antes havia aí para importação de veículos elétricos. Então, essa é uma notícia interessante aí do mercado de automotivo. Ainda ficando aqui nas notícias locais de agora à tarde, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que é uma crítica do agronegócio local, né, ela reconheceu hoje, né, que o Brasil é uma potência de commodities, né, de uma potência de commodities agrícolas, né, então ela está reconhecendo o papel do agronegócio brasileiro, mas ela também defendeu uma menor conversão de terras para o agronegócio. Ela está dizendo que é possível você ter um melhor uso da terra no Brasil, você recuperar áreas degradadas para a agricultura e para a pecuária. E ela também defendeu soluções de energia renovável aqui no Brasil. Né? Então, vai no sentido dela dizer o seguinte: olha, da forma como está sendo utilizado, não está bem para o meio ambiente. Então, que o caminho agora seriam projetos de energia renovável e um agronegócio mais sustentável do que o atual. Certo. Hernani, indo para as perguntas da semana, no começo da semana a gente teve muitas notícias em relação ao petróleo. O que aconteceu no começo da semana? Bem, se a gente pegar lá na segunda-feira, o mercado de petróleo já estava embicando para cima, né? Saíram vários indicadores, né? Naquele momento ali você tinha a Rússia e a Arábia confirmando que eles iam manter as restrições de produção, ou seja, a Arábia Saudita e a Rússia eles estão produzindo uma quantidade menor de petróleo. Para que isso? Para deixar o preço do petróleo mais elevado, né? E eles estão conseguindo fazer isso, né? Então, o Departamento de Energia dos Estados Unidos já tinha alertado que o preço do barril do petróleo podia agora, no quarto trimestre, alcançar uma média de $93 por barril. Isso lá na segunda-feira estava em torno de $92 por barril ainda, mas ao longo da semana a coisa foi complicando e o preço do petróleo ficou alto durante toda a semana. Então, em termos de reflexo para a nossa bolsa, isso beneficiou aí as ações da Petrobras,
das outras petrolíferas privadas locais, como a PetroRio, a 3R Petróleo. Então, todas as ações foram muito beneficiadas e valorizadas ao longo dessa semana. Só para dar um exemplo de como o petróleo caminhou essa semana, que ele caminhou sempre em alta, hoje, por exemplo, o petróleo continua subindo. Hoje ele subiu 0,60, está em $94,26, né, por barril. Então, o preço do petróleo está muito elevado, né? E com isso, claro, os papéis das petrolíferas seguem em alta. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? E agora, adicionando o efeito disso na Bolsa Brasileira, os papéis do setor de etanol também se beneficiam, porque tem a perspectiva de um aumento da gasolina. Se a gasolina subir, o preço do etanol também deve subir. Agora, para suavizar o impacto disso para o consumidor, o que o governo está estudando é aumentar a mistura do etanol na gasolina. Atualmente, o limite é 27,5%, ou seja, você vai abastecer no posto, tem 27,5% de etanol na gasolina, exceto, claro, existem alguns postos na cidade de São Paulo, por exemplo, que tem, mas são alguns postos, que tem a gasolina tipo A, que é voltada para veículos importados que só aceitam gasolina mesmo. Se você colocar etanol naquele tipo de carro, você vai ter um problema, aquele carro não vai funcionar adequadamente. Então, alguns veículos eles não são próprios para usar essa mistura de etanol com gasolina. Mas a maioria, 99% dos carros no Brasil, conseguem usar muito bem essa gasolina com etanol. Bem, agora, voltando aqui para esse fato, então, o governo pretende aumentar para suavizar um pouco no bolso, né, o custo da gasolina, ou pelo menos para iludir o consumidor de que iludir, exatamente. O preço está mais barato, aumentar a mistura do etanol, né, para 30%. Então, você iria no posto e a gasolina que você colocaria teria praticamente quase um terço ali de etanol. Então, você vai enxergar um preço mais adequado, mas aquele combustível ele não vai render tanto assim, né? Porque o etanol não rende tanto quanto a gasolina. Mas tem tudo uma questão de encaixe, né? Então, o governo vai buscando soluções para que essa alta da gasolina não apareça tanto no bolso do consumidor. Com isso, durante a semana, as ações da cadeia de etanol também subiram. Então, subiu os papéis de Jalles Machado, São Martinho e da Raízen. Eles tiveram altas significativas durante a semana. Tudo isso reflexo da alta do petróleo no exterior. E na ponta contrária, a gente também viu algumas quedas aí das companhias aéreas e da CVC, porque o preço de querosene de aviação pode subir, já está mais caro lá no exterior, então isso aumenta o custo das passagens aéreas, então a gente viu algumas quedas de Gol, Azul e também da CVC, que vende pacotes turísticos com viagens aéreas, então isso influenciou também na outra ponta negativa esses papéis. Certo. Mas também teve outras notícias em relação à Petrobras em questão de energia renovável, não é mesmo? No começo da semana, até mesmo hoje. Opa, vamos falar disso, sim. Teve na quarta-feira, teve um evento aqui em São Paulo, né? Um evento aqui na Expo São Paulo, Imigrantes, né? Que teve ali a presença do presidente da Petrobras, o Jean Paul, e também do presidente da WEG, e eles anunciaram uma parceria entre Petrobras e WEG para a produção de um gerador de energia eólica.
essa é uma turbina, a WEG já fabrica turbinas eólicas, mas com uma potência menor. Esse era um projeto que a WEG já tinha, né? Ela fabrica turbinas ali com potência de 3,5 megawatts, 4,2 megawatts, e agora ela vai começar a desenvolver uma turbina de 7 megawatts, ou seja, é uma turbina que pode produzir, ela maior, né? Pode produzir muito mais energia eólica, e inicialmente esse projeto da WEG era para usinas eólicas em terra. O que a Petrobras pretende? Ela pretende usar essa turbina da WEG, que ela está colocando, investindo aí 130 milhões no desenvolvimento dessa turbina, para usar ela em alto mar. Seriam usinas eólicas offshore, ou seja, você montaria essas turbinas no mar. Esse não é um projeto para agora, mas a Petrobras já está investindo agora nessa produção, junto com a WEG. Ela está colocando dinheiro nesse projeto de desenvolvimento dessa turbina que produz muito mais energia com o vento. Qual é a ideia da Petrobras? A ideia da Petrobras no futuro é fazer a transição energética. Ela, ao longo do tempo, ela vai deixar de produzir petróleo e vai ser uma empresa de energia limpa, e preferencialmente energia limpa eólica. Ela pretende fazer o sonho da Petrobras, que o presidente da Petrobras falou, é de ter uma Itaipu no mar, né? E com isso vai ter milhares de usinas eólicas no mar produzindo energia eólica. E você tem outros projetos, né? Dá para você tanto exportar essa energia através de cabos submarinos, como também aproveitar isso numa outra tecnologia que está sendo desenvolvida, que é a de hidrogênio verde, ou seja, você transforma essa energia em hidrogênio verde e você consegue exportar esse hidrogênio verde, você pode exportar para a Europa, por exemplo. Esse estudo da Petrobras está sendo inicialmente pensado lá para o Rio Grande do Norte, onde já tem muitas usinas eólicas em terra, venta muito no Rio Grande do Norte, mas é pela proximidade com a Europa. Então, a Petrobras poderia vir no futuro a exportar hidrogênio verde para a Europa, a exportar essa energia para a Europa. É um projeto que começa agora, desenvolvendo uma turbina maior que possa ser construída no mar. A Petrobras teria dificuldade em fazer isso no mar? Não, dificuldade nenhuma, porque ela explora petróleo no mar, inclusive em grandes profundidades, então ela não teria dificuldade nenhuma de instalar isso em alto mar e produzir aquilo. É até mais simples do que produzir petróleo. Então, esse é um projeto de longo prazo da Petrobras que ela pretende explorar nos próximos anos. E hoje ela continuou, hoje, que é sexta-feira, que eu falei desse evento, foi na quarta-feira, né? Hoje a Petrobras anunciou também novas parcerias no mesmo sentido, de projetos de energia renovável. Vai no pensamento aí do que a Marina Silva está falando, né? E a Petrobras vai desenvolver, fez parcerias hoje com a Casa dos Ventos e a Total Energies, tudo na área de energia eólica, ou seja, muita energia gerada do vento no futuro da empresa. Hernani, a gente tem algumas perguntas aqui no nosso chat, que Beleza. algumas estão relacionadas, eu acho que a cadeia do etanol pode respondê-las. Hernani, e as companhias açucareiras? Teve baixa, já que está mais vantajoso transformar cana-de-açúcar em álcool ao invés de açúcar? Olha, na verdade, empresas do setor do açúcar, elas estão com a faca e o queijo na mão nesse momento, tá? Não é só o etanol, o açúcar também está com bom preço, tá? Então, vai da decisão lá da empresa de usina, se ela vai transformar isso em açúcar ou se ela vai transformar isso em etanol, tá? A cana é o mesmo produto. Por sorte, teve uma boa safra de cana nesse ano,
você tem um movimento aí para que você tenha também uma safra muito significativa para o próximo ano. Então, uma empresa como São Martinho, que está listada em bolsa, ela tem muita capacidade de entregar muito valor aí aos seus acionistas, porque teve uma boa safra e a perspectiva de safra para o próximo ano também é boa. E os preços internacionais do açúcar estão muito bem. Vou lembrar aqui, a gente conversou disso na semana passada, que a Índia proibiu a exportação de açúcar. Ela tem mais de 1 bilhão de indianos para alimentar, né? E ela produz cana-de-açúcar, mas ela decidiu proibir a exportação de açúcar por uma questão de segurança alimentar. Com isso, os preços do açúcar no mundo dispararam. A Europa está tendo que se virar lá para aumentar a produção de açúcar de beterraba, né? E com isso, os preços do etanol também estão muito ativos no momento. Então, tem como gerar muito valor a partir do negócio da cana-de-açúcar. Tudo uma questão do usineiro. Ele vai transformar isso em etanol, ou transformar em açúcar, ou fazer as duas coisas, né? Entregar nas duas pontas, né? O preço tá bom nas duas pontas. Uhum. Temos aqui outra pergunta também, mas agora em questão sobre a energia eólica da Petrobras. A AR3 pode se beneficiar com a nova política energética eólica da Petrobras? Bem, claro, a empresa que é mais relacionada ao campo de energia eólica, para ela também, se o mercado de energia eólica vai se desenvolver no país, com toda certeza, todo o mercado vai ganhar dinamismo, tá? A Petrobras vai fazendo parcerias, ela precisa de parceiros nessa jornada, e o projeto envolve aí, claro que tem uma nuance que a Petrobras quer explorar lá a margem equatorial para extrair mais dinheiro para esse investimento, né? Se fala em investimento na casa de 26 bilhões de dólares, então toda a cadeia de energia renovável vai ganhar. Aliás, o planeta todo, saiu um número essa semana, que o planeta precisa de 3 trilhões de dólares em investimentos em energia renovável para substituir o petróleo. Praticamente uma Apple de investimento. Exatamente. Você tem que investir muito em energia limpa para a gente substituir o petróleo. A Petrobras está caminhando nesse sentido, mas toda a cadeia de energia renovável ganha com isso. O planeta precisa, não é nem uma questão só de valor. O planeta precisa ser mais verde, ser mais limpo. Vamos ter que respirar um ar melhor daí para frente, sem o petróleo, né? Claro, isso não é tão já, mas se tiver investimento, se tiver dinheiro, o planeta como um todo vai caminhar para ser um planeta mais limpo. E daí toda a cadeia de energias renováveis vai ganhar com isso. Energia eólica, energia solar, mesmo a energia de hidrelétricas, né? Desde que adequadamente, é uma energia limpa. A energia gerada pela água, o Brasil tem uma matriz energética muito limpa. Inclusive, o Brasil caminha, mesmo tendo gás natural, caminha para praticamente desativar suas térmicas, a usar o mínimo possível de suas térmicas. É só no caso de uma seca muito grande que as térmicas seriam acionadas aqui no Brasil. Mas o mundo todo pensa nisso. A Europa pensa nisso, em reduzir a dependência do petróleo da Rússia, do gás natural da Rússia, em se buscar energias limpas. A Alemanha também está investindo muito em energia solar, e os países mais próximos do Atlântico ali, a Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda e o Reino Unido também estão investindo em energia eólica. Então, o mundo caminha para energias mais limpas. Certo. Tem uma última pergunta aqui, que eu lembro que você me falou sobre o fechamento do mercado. Está terminando mais tarde, ultimamente?
Não lembro se é Não, mas eu... exatamente isso. O aftermarket vai começar às 6 horas hoje? Uma pergunta aqui do Danilo, meu caro. Vamos lá. Ó, tem na verdade, a B3 está fazendo alguns testes aí para fechar o mercado mais tarde, tá? Esses testes já estão sendo feitos. No futuro, claro, vai depender da demanda aí de ter o investidor, né? O investidor pessoa física, mas eles já fizeram estudos nesse sentido que o investidor ele fica mais tarde um pouco, principalmente aí o investidor de varejo. Uhum. Então, eventualmente, por exemplo, que o mercado tem épocas que, por causa do fuso horário com o hemisfério norte, a bolsa fecha às 5. Só que a B3 pretende estender esse horário até mais 2 horas. Então, o mercado poderia fechar o mercado normal aí às 19 horas. Então, são testes que estão sendo feitos aos poucos. Mas ele falou do fechamento de mercado de hoje, então eu já posso dar o fechamento de mercado de hoje, tá? Porque já fechou o mercado. Só vou atualizar aqui para vocês, só um segundo, por gentileza. A gente já atualiza isso agora. Vamos lá. Mercado encerrado, tá? O horário oficial que fechou o mercado, agora já são 18h08. Ele fechou oficialmente às 17h18. A Vale caiu 0,83, mas ela subiu bastante nos últimos dias. Sim. Petrobras ficou aí quase no 0 a 0, mas subiu um pouquinho, porque o petróleo continuou subindo, né, a 33,89. Entre as maiores altas hoje, como a gente estava falando de etanol aqui, São Martinho subiu 3% hoje, fechou a R$ 40,54. Está dentro desse assunto aqui que a gente está falando hoje, né? Então, São Martinho entre as maiores altas. Bem, entre as maiores baixas, mas daqui a pouco a gente fala, que eu acho que você tem mais perguntas sobre isso, tá? Bem, então, só para ficar aqui nas mais negociadas, então, a Petrobras fechou em alta, a Petrobras PN mais 0,06, e entre as maiores altas, São Martinho, da cadeia do etanol, dos nossos assuntos que a gente já tratou aqui, subiu 3%. Uhum. Hernani, teve algum assunto polêmico essa semana? Sim, nós temos assuntos polêmicos, sempre tem, inclusive, a gente vai falar de um deles agora, por isso que eu segurei um pouco aqui a maior baixa. Tivemos o caso aí de Casas Bahia, né? Agora é Casas Bahia, mas teve ali no começo da semana uma assembleia da Via, ou Via Varejo, como preferir, porque ela já mudou várias vezes de nome, né? E daí nessa assembleia foi aprovada a mudança de nome para Grupo Casas Bahia e também foi aprovado uma oferta de aumento de capital. Essa oferta de capital foi realizada ao longo dessa semana, né? Foi feita ali uma oferta de aumento de capital, só que eles imaginavam que eles iam captar cerca de 900 milhões. E no final das contas, teve a oferta, eles tiveram que a oferta, os grandes investidores, eles fizeram propostas bem baixas no livro de ofertas, né? E o preço acabou fechando em 80 centavos, né? Só vou lembrar aqui que um dia antes dessa oferta, o preço da ação da Via, que já tinha caído mais de 5%, já tinha figurado entre as maiores baixas, né? Ele estava em 1,11. Então, com o preço da oferta a 80 centavos, no dia seguinte desabou. O preço da ação da Via caiu mais de 20%, em determinado momento chegou a cair mais de 30%, chegando perto de 82 centavos, e hoje a Via voltou a ficar entre as maiores baixas. Ela fechou com uma queda de 15,56, hoje fechou abaixo do preço da oferta, fechou em 76 centavos, né? Ou seja, hoje o investidor de varejo
conseguiu empurrar esse preço mais para baixo dos 80 centavos que teve na oferta, né? Mesmo quem participou da oferta, hoje está no prejuízo. Fechou a 76 centavos, né? Uma situação muito complicada da Via, porque ela captou um volume menor do que ela pretendia. Ela pretendia captar algo como 900 milhões e captou cerca de 600 milhões. Então, se ela precisava mais desse dinheiro, ela vai passar momentaneamente aí vai ter que adequar a sua gestão de caixa, né? Então, um investidor bastante preocupado com isso, fica alguns analistas mais alarmistas, não é a maioria, são exceções, tá? Citam que a Via pode até passar por maiores dificuldades aí nesse ano. O varejo como um todo nesse ano está com muita dificuldade, né? O ano começou muito ruim com a história de Americanas, mas isso começa a aparecer em Casas Bahia agora, né? Mas o fato é que ela captou recursos, né? E o mercado de capitais ele existe para isso. Quando uma empresa acha que é necessário, ela vai até o mercado, faz uma oferta, ganha mais sócios e consegue fazer ali a sua gestão de caixa, né? De certa forma, querendo ou não, esses 600 milhões que ela fez na sua captação vai ajudar nessa gestão de caixa. Mas, de fato, a imagem da empresa está bastante arranhada nesse momento, o investidor está mais preocupado, então teve novamente essa queda aí de 15,56% e ela fechou a 0,76 centavos abaixo do preço da oferta, que foi a 80 centavos. Uma pessoa comentou aqui, só falta o Bradesco liberar empréstimo para Via / Casas Bahia, porque realmente o Bradesco tem emprestado bastante para essas empresas de varejo que estão passando essa. Não vou falar necessidade, mas estão passando por esses momentos difíceis. O varejo brasileiro esse ano está enfrentando bastante dificuldade. Está trazendo o Bradesco junto com ele. Exatamente, porque o Bradesco financiou muitas dessas empresas de varejo, não só o Bradesco, tá? Porque o Bradesco estava um pouco mais forte ali, né? Nessa questão de empréstimo para o varejo, mas também o Santander também já foi bem penalizado esse ano. Quem escapou um pouco mais fora desse radar foi o Itaú. Mas, por exemplo, mesmo o Itaú hoje fechou em baixa, tá? O Itaú fechou, claro, foi uma baixa leve, mas fechou em baixa. Uma coisa do Itaú, até é legal falar que segunda-feira tem um Datacom do Itaú, né? Você roubou as palavras da minha boca. Mas é isso aí. Na segunda-feira tem o Datacom do Itaú, ela vai pagar em um JCP lá em abril do ano que vem, mas a Datacom é agora, na segunda-feira, dia 18. Então, anote aí na sua agenda. Se você quiser, você pode consultar também a agenda de dividendos do blog do Grana. Ela é muito acessada, a agenda do dividendos do blog do Grana. A gente coloca ali na ordem cronológica, ou então você pode baixar o aplicativo do Grana para acompanhar aí as datas, os pagamentos dos seus dividendos. O aplicativo Grana avisa, só que o aplicativo ele avisa na ordem da CVM. E ali na agenda do blog do Grana, esse aviso é mais na ordem cronológica. Então, você pode tanto consultar a agenda de dividendos no blog do Grana, acesse lá, como também baixar o aplicativo e acompanhar isso direto na tela do seu celular. Vem na ordem que sai lá a notícia na CVM, porque a B3, o Grana tem parceria com a B3, então toda essa parte de dividendos e de informações na sua carteira a gente tem acesso. Eu estou de vez em quando desligando meu microfone, que um vizinho meu resolveu fazer a obra agora, nessa hora da noite. Acontece. Desculpa, pessoal, aí da live. Hernani, teve algum destaque da semana positivo que você gostaria de destacar? A gente às vezes só traz muita notícia negativa, mas sempre tem alguma coisa muito positiva que a gente... Sim, ontem, eu acho que vale destacar do dia de ontem, que hoje o pessoal já realizou um pouquinho de lucro, tá?
Ontem a gente, graças aí às notícias da China, a gente teve... O que está acontecendo com a China? A China está soltando vários estímulos, ela reduziu taxas de empréstimo, reduziu taxas do depósito compulsório, que é o quanto que os bancos deixam depositados lá no Banco Central. Então, ela está encontrando formas de estimular a sua economia. Saíram dados da China mostrando que a produção industrial na China também cresceu, também aumentou. Tudo isso ajudou o preço do minério de ferro essa semana. Tá? Então, o preço do minério de ferro subiu consideravelmente lá na China. E por aqui a gente viu, principalmente no dia de ontem, tá? Altas significativas de Vale e das siderúrgicas, tanto da CSN, também de papéis como CSN Mineração, da acionista da Vale, que é a Bradespar, tiveram altas muito significativas ontem. Né? Ontem a Vale chegou a passar dos R$ 70 por ação, fazia um tempo que a Vale não tinha alcançado esse preço. Né? Então, eu destacaria da semana, em termos de alta, esse vento favorável da China no minério de ferro, que puxa toda essa cadeia de commodities de mineração. Tá? Então, não só a Vale, mas também as siderúrgicas como CSN, Gerdau, todas elas são beneficiadas por boas notícias da China. E hoje o pessoal realizou um pouquinho, o preço da Vale caiu aí 0,83%, fechou a R$ 69,54. Sobre essas oscilações curtas e pequenas na Bolsa, o recadinho que eu vou passar aqui, encaminhando para o final da nossa live, né, é o seguinte, que o aplicativo Grana ele pode te ajudar tanto na alta da Bolsa, ou seja, se você realizou lucros na Bolsa, em algum momento você teve aí bons lucros na Bolsa, o Grana te ajuda aí com o imposto de renda mensal, ajuda você a fazer seu DARF, já entrega o DARF praticamente pronto para você, ou até paga o DARF para você, fica a seu critério, a gente te ajuda com o imposto de renda mensal, seja de ações, ETFs, BDRs, fundos imobiliários, FIAGRO. Então, o Grana te ajuda no cálculo aí do imposto de renda mensal e também, claro, na declaração do imposto de renda anual, né? Ou seja, muita gente precisa organizar as informações para a declaração do imposto de renda anual e o Grana te ajuda, então, com a alta da Bolsa. E na outra ponta, se você teve perdas, né? Teve perdas significativas, é possível compensar isso através da ferramenta que o Grana tem, é uma ferramenta inédita aqui no Brasil. A concorrência, nossos concorrentes não têm essa ferramenta, que é o otimizador do imposto de renda. Ele te ajuda a compensar as perdas na Bolsa. Então, se você tem perdas na Bolsa, é possível compensar isso no imposto de renda. Com isso, você consegue diminuir o imposto de renda a pagar, ou, em alguns casos, até zerar o imposto de renda. Né? Então, é uma ferramenta muito útil para o investidor que teve perdas na Bolsa, e isso é normal. Tá? Nos países desenvolvidos, se você tem perdas na Bolsa, você pode compensar isso no imposto de renda. Aqui no Brasil não é diferente, você pode fazer isso, você só precisa saber exatamente como fazer isso, e o Grana pode te ajudar com essa ferramenta, que é o otimizador do imposto de renda. Com isso, eu já dei meu recado aqui e passo para a Letícia dar o seu recadinho final. Letícia, eu acho que ficou um pouco baixo. Você ajusta seu microfone Oi? e é isso, ficou um pouco baixo. Você pode repetir o recado? Oi. Eu acredito que eu não tirei do mute por causa da obra. Dá para me escutar direito agora? Sim, tá perfeito. Meu recado é: no dia 19 de setembro, reserve um momento para participar da live Muito Além do GPT para Investimentos. Coloque a inteligência artificial no bolso, com o Grana e o professor Mira.
Faça sua inscrição agora no link aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo no YouTube. E no Instagram, você pode conferir no nosso primeiro post do dia. Nosso primeiro stories do dia. É isso, Hernani. Tem mais alguma coisa a complementar? Não perca, tá? Na terça-feira, não deixe de assistir. Essa live está imperdível. O Grana vai trazer uma novidade para vocês que é inédita no Brasil. Não tem. Como não existe no Brasil. Então, acompanhe a live do professor Mira para saberem mais informações sobre essa novidade em inteligência artificial que pode te ajudar aí com os seus investimentos na Bolsa. Certo, pessoal. Então, no YouTube, até semana que vem. E o pessoal do Instagram, até semana que vem também, até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.